Pensamentos para antes da gravação. Ai, ai, ai. Olá pessoal, saudações PSE, Psicologia, Sabedoria e Espiritualidade, um canal que pretende falar com você dentro desses temas. Meu nome é Emanuel Alex, sou psicólogo atuando há quase 2 décadas na área da saúde e na área social aqui em São Paulo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre depressão, principalmente nesse momento que o mundo está aí. Eu vou falar o que é depressão, os fatores que levam à depressão, as características e alguns sintomas da depressão. E o que você pode fazer para evitar fortalecer o corpo, a mente contra a depressão. Afinal, você sabe realmente o que é depressão? Tá claro isso para você? Consegue suspeitar de alguma pessoa mais próxima sofrendo de depressão? Acredito que tenha pessoas próximas de vocês, porque segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde, estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas sofram com depressão em todo o mundo. Esse número é muito alto. Esse número equivale a toda a população dos Estados Unidos, ou você pega o Brasil e mais um país aí, o Egito, é a toda a sua população que dá essas 300 milhões de pessoas. E como podemos definir depressão de uma maneira muito simples? Depressão é uma alteração no seu humor, muito além de ser apenas a oscilação entre a alegria e a tristeza. Tristeza, raiva são duas emoções que naturalmente sentimos e faz parte da nossa vida. Emoções e sentimentos são diferentes. Você saberia dizer a diferença também de emoções e sentimentos? Emoções são algo mais fácil de identificar nas pessoas. Sentimentos são algo mais privado. A pessoa precisa expressar para o outro para ela ter uma ideia. Tudo isso faz parte dos ciclos da nossa vida. Ora estamos tristes, ora vamos estar mais felizes e mais alegres mesmo, né? No caso da depressão, estamos falando da alteração no campo da energia física e mental, bem como alteração na sensibilidade ao prazer e à dor. É um pouco mais profundo. Energia física, para você ter uma ideia, é quando a pessoa não tem força de vontade, o corpo não corresponde, os movimentos são bem identificados, a pessoa está até voltada para dentro, assim. No campo da energia mental, a pessoa demora para responder, há uma lentificação nos pensamentos, ela não consegue raciocinar, não consegue ter concentração. E no que diz respeito à sensibilidade, a pessoa deixa de de realizar as coisas que tem prazer, as coisas que geralmente ela fazia, não vê mais graça, a vida começa a perder a cor, fica tudo mais cinza, quando a gente fala assim. Espero que com isso fica mais claro o que é depressão. Agora, o que causa a depressão, aqui é interessante. Você vai encontrar bons vídeos na internet falando sobre depressão. Agora, a causa, as pessoas não dão tanta importância, não falam muito sobre a causa. Porém, justamente na causa tem um bisuzinho. Vocês sabem o que é bizu? Bizu é um detalhe que quase ninguém percebe. Esse era um termo usado por um grande professor que hoje eu tenho o prazer de chamar amigo, Cabral. Um abraço, Cabral. O que você faz, o que faz a pessoa ter depressão, a causa, é sempre diferente. Cada um tem um caminho para isso. Sabe por quê? Porque são vários os fatores que levam a pessoa a ter depressão. Nunca é apenas um fator. Há sempre um conjunto de fatores que favorecem a pessoa a desenvolver depressão. Vou falar para você alguns fatores só para você entender melhor. A genética. A genética costuma aparecer em quase 70% dos casos das pessoas que têm depressão. Existem genes que é um segmento da molécula de DNA que são responsáveis por características herdadas geneticamente. Só para você ter uma ideia, cada célula humana tem cerca de 25 mil genes e o ambiente pode influenciar nos genes. Porém, quando falamos de genética, a maioria das pessoas pensam que isso é uma sentença, algo que não pode ser mudado. Mas nos últimos 30 anos, a ciência comprovou justamente o contrário disso. Esses genes que falei se expressam conforme o ambiente. Se você ter geneticamente esse gene que favorece a depressão e você cuida de um ambiente que é mais saudável, entre outras ações, você consegue evitar que esse gene não se manifesta.
Agora, se você tem um gene que é uma pessoa que... Você tem esse gene, a genética, né? E aí você é uma pessoa que cultiva os pensamentos negativos, você é uma pessoa egoísta, você valoriza mais os pensamentos dos outros do que o seu, dorme mal, alimenta-se mal, é sedentário. Aqui você está fazendo um ambiente justamente para que isso se manifeste, né? Você consegue entender? Acho que ficou claro isso, né? Ambientes que podemos chamar de estressor, tipo esses que estamos vivendo de pandemia agora, toda hora notícia ruim, isolamento, afastamento do contato social, só notícia ruim. Isso faz e pode ser, né, junto com outros fatores primordiais, fatores para a pessoa desenvolver a depressão. Não é e não só a depressão, né, bem como outras doenças também. Parte do meu tempo que eu me dedico aí a desenvolver minhas atividades como psicólogo no hospital aqui em São Paulo, desse último um ano que passou aí, já passamos de um ano da pandemia, já percebemos um aumento nas pessoas que por esse ambiente estressor da pandemia, as pessoas desenvolveram depressão bem como ansiedade, né? Essas situações de privação, de alimentos, de sono, das necessidades básicas também que uma pessoa precisa ter, isso também favorece as pessoas a terem quadros de depressão. É uma característica de pessoas de classe social mais baixa que vivem nesse cenário, né? Violência física, violência psicológica são outras duas situações que grande parte das pessoas são expostas até por um período muito longo e isso favorece quadros de depressão, né? Depressão atinge também tanto crianças como jovens, adultos e idosos, né? Nunca é apenas um fator. É um conjunto, então, de fatores que levam a todas essas pessoas aí, né? Acho que para as mulheres ali, variações hormonais na amamentação e na menopausa são situações que a mulher também fica muito mais vulnerável a você ter algumas alterações e desenvolver. Por isso a importância de bons hábitos para evitar essas modificações no organismo, tanto no aspecto psicológico quanto do aspecto físico, né? O uso de substâncias tóxicas também favorece esses quadros, pois essas substâncias mexem com o corpo e com o cérebro. O que são, às vezes, essas substâncias tóxicas? São álcool, cocaína, maconha, crack e muitos medicamentos tomados de forma errada, entre outras substâncias aí, que até alteram o nosso funcionamento do nosso sistema nervoso, bem como o nosso sistema do corpo inteiro e principalmente o cerebral, né? Acho que com o tempo, a própria diminuição das conexões cerebrais entre neurônios e os neurotransmissores, com o envelhecimento, também podem favorecer. Os sintomas, você saberia dizer alguns sintomas? O que vocês acham? Vamos lá então, vou falar para vocês de alguns sintomas. Nós temos aquelas dores generalizadas ou até localizadas no corpo, e esses são geralmente os primeiros sintomas que aparecem, né? Junto com o desânimo, a tristeza também, o desinteresse pelas coisas que principalmente antes a pessoa tinha o interesse e acaba não tendo mais interesse, né? Ela chora muito fácil, do nada a pessoa pode estar chorando com qualquer fala, com qualquer coisa, e começa também a aparecer muitas ideias de morte, ideias de suicídio, o cansaço, a insônia, a insolência também excessiva, isso tudo também são sinais. A mudança de apetite, tanto para o comer demais como para o comer de menos, também já são sinais, sintomas, né? Incapacidade de fazer as coisas que antes eram, às vezes, simples. E como você pode proteger contra a depressão? Você saberia me dizer já, pelo que eu já falei? Muitas ações são simples, porém na vida que levamos hoje são, infelizmente, algumas não são tão atrativas, né? Por incrível que pareça, né? Vou falar de algumas situações aí que você pode, de repente, ter essa proteção aí. A prática de exercício físico,
pois libera a substância entre a endorfina, a dopamina, que são substâncias que ajudam a evitar esses quadros depressivos, né? Fazer caminhada, talvez ir trabalhar a pé, de bicicleta, academia, no geral, né? Ou você procurar fazer um esporte, conhecer algum outro tipo de esporte aí para que você possa praticar exercícios físicos, né? O dormir bem. As pessoas não levam isso a sério, mas essa questão também é muito importante. As pessoas têm hora para acordar, mas geralmente não tem hora para ir dormir, porque a gente precisa de uma quantidade muito boa, significativa de horas, né? Ter um quarto preparado com luzes que favoreça um ambiente mais escuro, você não está mexendo com o equipamento eletrônico, aquela famosa luz azul dos aparelhos, tudo isso prejudica. Os alimentos. Isso mesmo, alimentos, coisas simples assim. E alguns alimentos ajudam você a proteger-se da depressão. Favorece o nosso corpo a fabricar uma série de substâncias aí que hoje a ciência é comprovada que favorece a proteção contra a depressão. Por isso a importância de um bom hábito alimentar tem hoje em dia, assim, né? Vou citar alguns alimentos que são comprovados cientificamente, mesmo não sendo nutricionista, inclusive vão procurar aí antes de sair comendo as coisas, mas eu vou falar de alguns alimentos que são comprovados cientificamente que favoreçam. O açafrão, os peixes no geral, né? Verduras, algumas sementes, algumas castanhas, o chocolate com acima de 80% de cacau. E a outra coisa é relacionar-se com pessoas, com seres humanos. Nós, seres humanos, precisamos desse contato social. Isso é muito necessário, isso é muito importante. Quando eu falo de se relacionar-se com pessoa, não precisa ser um show de rock aí com 50 mil pessoas. Pode ser pessoas simples. A quantidade simples de pessoas, né? Só o fato, às vezes, de você falar um bom dia já te dá a interação, às vezes a abertura para você ter contato social. Animais de estimação também ajudam bastante, favorecem nossa mente e nosso sistema biológico a produzir determinadas substâncias. Realizar coisas prazerosas também parece muito simples, mas uma série de pessoas não sabe o que gosta de fazer. Se essa pergunta, quando você fala para as pessoas não sabem responder, entendeu? Então, é isso, pessoal. É simples, mas eu vi nas redes sociais aí, na internet, que tem poucas pessoas falando disso. Então, resolvi fazer esse vídeo aí para você, principalmente nessa época de pandemia, tentar ajudar alguém ou conhecer mais o que é depressão de uma forma, espero ter passado isso de uma forma muito simples. E se você gostaria de, ou tem alguma pergunta, gostaria de entrar em contato aí, por favor, mande mensagem aí, deixa a sua pergunta abaixo aí, entre em contato. Gostaria, se possível, que você me seguisse nas redes sociais. Se você gostou do vídeo aí, dá um like, compartilha esse vídeo aí. E até a próxima aí, fiquem todos com Deus aí, até mais.